Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E pra quem não sabe, o Coringa ele já conseguiu escapar da morte e também do Batman várias vezes ao longo dos anos. Contudo, em alguns momentos, na verdade, vários, nem mesmo o maior vilão dos quadrinhos conseguiu escapar desse destino final. O Coringão já chegou a morrer diversas vezes nas mais variadas mídias, inclusive no passado, nós fizemos um vídeo aqui no canal falando só de algumas delas, as mais famosas. Mas como já passou muito tempo aí desse vídeo, e também porque aquele vídeo também era bem mais resumido, essa lista das mortes do Coringa já cresceu bastante. E também tinham várias que a gente tinha que falar. Então por isso no vídeo de hoje nós vamos trazer aí de uma forma resumida, talvez todas elas aí a gente vai tentar aqui, né? Mas bora então ver todas as mortes aí do Coringa. Tudo isso depois da abertura. E antes da gente começar aqui a listar essas mortes do Coringa, já vai deixando o seu Coringa like, também o seu Coringa comentário, e também vai deixando também o F nos comentários aqui. E também coloca aqui se a gente esqueceu de alguma morte muito marcante que a gente esqueceu, deixa aqui nos comentários. E bem, dado esse recado, como falei então ali na abertura, nós vamos falar então de todas as mortes do Coringa aí, não só nos quadrinhos, mas também em outras mídias. E nós vamos começar, claro, onde aconteceram mais dessas mortes, que foram nos quadrinhos. No universo principal aí da DC, o Coringa não tem uma morte definitiva. Ele tem quase mortes aqui, entre aspas, principalmente durante as suas primeiras histórias na década de 40, onde parecia que o Coringa morreu, mas ele acabava sempre voltando. E após isso, então, tem duas mortes realmente confirmadas que aconteceram, mas que foram por um breve momento, ou seja, ele morreu de fato, mas voltou à vida logo em seguida. Então, por isso vale citar. Primeiro, na saga Coringa, A Última Risada, que entrega aos leitores uma morte legítima do Coringa e dessa vez não pelas mãos do Batman. Depois de conseguir coringar diversos vilões do universo DC, espalhando a sua influência insana entre os criminosos já perigosos, a situação sai do controle. Quando surge a notícia de que o Robin Tim Drake teria morrido pelas mãos de um desses vilões transformados, o Asa Noturna perde completamente a razão. Consumido pela culpa e pela fúria, ele espanca o Coringa até a morte. Ou pelo menos temporariamente. Isso porque logo depois o Batman chega e consegue ressuscitar o vilão. Já em The Demon Laughs, um arco em 3 partes publicado em Batman Lenda do Cavaleiro das Trevas, a história gira em torno de uma improvável aliança entre o Coringa, Ra's al Ghul e a sua filha, Talia. E eles procuram o palhaço do crime com um plano ambicioso, eliminar praticamente toda a população mundial, incluído o Batman, por meio de um contágio mortal. A princípio, o Coringa adora a ideia, mas ele logo percebe um detalhe importante. Quando o mundo estiver devastado, ele não vai ter mais utilidade para o Ra's. E ninguém vai descartar o Coringa assim. Decidido a trair a dupla, ele elabora o seu próprio plano. O problema é que tanto o Ra's quanto a Talia são imunes a esse vírus, que eles pretendem liberar. E quando o Ra's descobre essa traição, ele ordena que a Talia atire no Coringa, e ela obedece. O vilão morre, ainda que por pouco tempo. E isso, de novo, por causa do Batman. Mais tarde ele é revivido graças ao Poço de Lázaro. O Batman coloca lá, mas por um breve instante, o Batman realmente perdeu aí o seu maior inimigo. E também nos Novos 52, teve duas também quase mortes, onde ele não morreu de fato, mas ficou por um tempo aberto a interpretações. No final de A Morte da Família, o Coringa retorna após desaparecer por um ano, e depois de ter o seu próprio rosto removido. E ele passa a acreditar que a Bat-família está enfraquecendo o Batman. No confronto final dessa saga, o Batman e Coringa lutam na Batcaverna. Chega o momento em que o herói segura o vilão no precipício, e quando Batman sugere que ele sabe a identidade secreta do Coringão, ele resolve se soltar e cai para um destino incerto. Mas ele não morreu. Já no arco Fim de Jogo, o Coringa retorna novamente, só que ainda mais extremo, espalhando uma toxina mortal em Gotham. Ele também insinua que é imortal e que existe há séculos. E, novamente, no confronto final, o Batman descobre uma caverna subterrânea, onde a tal substância que torna o Coringa imortal está localizada. Os dois travam uma luta brutal, já gravemente feridos, enquanto a caverna começa a desmoronar. No último momento, o Batman puxa o Coringa para perto, enquanto tudo desaba sobre eles. E a história encerra com ambos soterrados e aparentemente mortos, mas que acabou não se confirmando. E também quem recentemente flertou aí com a possibilidade do Coringa morrer foi a saga que tá bombando aí na DC, o DCKO, onde o Coringa morreu, mas naquelas, né? Isso porque você morrendo nesse torneio não é uma sentença de morte de fato. Contudo, o palhaço do crime morre em alguns dos rounds em que ele participa contra o Capuz Vermelho, onde o ex-Robin desconta e muito a sua raiva nele. São mortes, mas nenhuma definitiva de fato.
Inclusive, depois na edição 4 principal do evento, o Batman, que tinha sido eliminado pelo próprio Coringa no começo do torneio, consegue voltar e retribui o golpe fatal que levou, levando a mais uma quase morte do vilão. Enfim, essas foram citações de quase mortes ou que ele morreu, mas depois citou, então você não dá pra realmente dizer que ele morreu, né? Isso tudo era no universo principal. Agora, no universo e se, né, Elseworld dos quadrinhos da DC, aí sim o Coringão morreu e muitas vezes. Porque, né, aqui o pessoal realmente tem muito mais liberdade. E agora, bora começar essa lista. Número 1, Injustice. E essa morte aqui é conhecidíssima. Nessa realidade, o Coringa já tá entediado de lutar contra o Batman e decide provar que até o maior símbolo de esperança do planeta pode ser corrompido. Usando uma combinação de kryptonita com gás do medo, ele faz o Superman alucinar e acreditar que a Lois Lane é o Apocalipse, manipulando cada detalhe do plano com frieza. O Clark leva a Lois ao espaço e a mata sem saber que o coração dela está ligado a um detonador nuclear. E para tornar tudo ainda mais devastador, ela estava grávida. No instante que o coração para, uma bomba nuclear destrói Metrópolis, matando milhões de vidas. Quando Superman encontra o Coringa depois de uma delegacia, não há uma grande batalha. Sem dizer quase nada, o Clark atravessa o peito do Coringa com a própria mão, matando instantaneamente. A morte é rápida, mas as consequências aqui a gente sabe que foram eternas, porque naquele momento nasceu o ditador Superman, que seria o grande vilão da saga Injustice. Ah, e também nos quadrinhos de Injustice, na saga Ano 3, tem uma história em si, digamos assim, um final feliz de Injustice, onde o Superman não perdeu a cabeça e nem a sua família. Isso porque aqui o Batman matou o Coringa com suas próprias mãos. Daria para talvez contar com uma morte do Coringa, mas na verdade era tudo um sonho induzido pelo Batman ao Superman ditador. Não foi algo real, mas vale citar. Número 2 e número 3, Saga o Cavaleiro das Trevas. Aqui temos talvez uma das versões mais simbólicas do personagem. Todo mundo conhece esse futuro criado por Frank Miller com o Batman aposentado há anos. O Coringa está catatônico nessa história, num hospital psiquiátrico, completamente inerte, quase como se a sua própria identidade tivesse sido apagada. Mas tudo muda no momento em que ele descobre que o Batman voltou ativa. Depois de manipular a mídia e promover um massacre em um parque de diversões, ele força o confronto final em um túnel do amor, um cenário irônico para os dois inimigos cuja relação é quase íntima. A luta é brutal, física e desesperada, mas ele para antes de matá-lo, porque ainda existe um limite moral que ele não quer cruzar. Então vem a gargalhada final. O próprio Coringa completa o movimento e quebra o resto do pescoço, se matando apenas para incriminar o Batman perante a sociedade. Essa foi sua última piada. E aqui é bravo pro Coringa. Contudo, não acaba aí, porque na parte 2 da HQ do Cavaleiro das Trevas, temos outro Coringa e uma outra morte dele. Dessa vez, esse Coringa era, na verdade, o ex-Robin desse Batman, Dick Grayson, que foi demitido. Em desgraça, ele recorre a procedimentos que o tornam muito parecido com o Coringa, e talvez imortal. E ele é um dos principais vilões dessa história. Numa luta final dentro de um vulcão, após o vilão tentar matar a Catgirl, o Batman finalmente consegue matá-lo jogando na lava do vulcão, e aí o matando de fato. Número 4, o Batman Vampiro. Ao longo dos anos 90, rolou a trilogia Elseworlds, baseada num conceito simples e ousado. E se o Batman fosse literalmente um homem morcego? Eis que tivemos a saga Batman Vampiro. Nessa história, o Bruce Wayne é mordido por um vampiro e acaba enfrentando o próprio Drácula. Mas é na parte 2, Tempestade de Sangue, onde vemos o Coringa desse universo. Ele continua humano, mas assume o controle de hordas de vampiros de Drácula, com o objetivo de dominar o submundo do crime de Gotham. Enquanto isso, o Batman Vampiro se alia a Selina Kyle, que aqui é uma mulher-gato, literal mesmo. Mas quando o Coringa a mata com uma besta, tudo dá errado. Sem nada que o contenha, o Batman atravessa cruzes, suporta água benta, queimando a sua pele e ignora a dor, apenas para alcançar o vilão. Ele quebra o pescoço do Coringa, e no painel muito icônico, ele se alimenta do seu sangue. E como Bruce Wayne continua sendo o homem mais preparado da sala, mesmo sendo vampiro, ele não corre riscos desnecessários. Depois de tudo, ele ainda atravessa uma estaca no coração do Coringa, porque um Coringa vampiro aí seria demais para ele enfrentar. Número 5, Reino do Amanhã. Em um mundo onde os heróis clássicos se aposentaram e deram lugar a uma geração mais agressiva e menos preocupada com limites morais, o Coringa decide testar até onde essa nova geração pode ir. Ele invade o planeta Diário, assassina a Lois Lane e transforma o prédio em um palco de terror transmitido ao mundo, deixando claro que ainda representa o caos absoluto. Porém, dessa vez não é o Batman que aparece para capturá-lo. Quem surge é Magog, símbolo dessa nova geração de vigilantes que não acredita em encarceramentos eternos nem em hospitais psiquiátricos. Para ele, o Coringa não é um doente, é uma ameaça. Então acontece algo impensável na lógica tradicional da DC. O Magog o executa publicamente com um tiro direto.
encerrando ali a existência do vilão. A morte do Coringa não é apenas o fim aí de um criminoso, acaba sendo o ponto de ruptura desse universo. O momento que dividiu os heróis entre os que ainda acreditam em limites morais e os que defendem soluções definitivas. Número 6, Flashpoint. Nesse universo alternativo, quem morre no beco do crime não são os pais do Bruce Wayne, mas o próprio Bruce. E essa simples mudança altera tudo. Thomas Wayne se torna um Batman mais brutal, enquanto a Martha enlouquece com a perda do filho e assume a identidade do Coringa. Essa versão da vilã não nasce do crime ou do desejo do caos, mas sim desse trauma. Ela é uma das vilãs que aparece na minissérie desse Batman Flashpoint, e que se torna o desafio final. Quando Thomas revela que em outra linha do tempo o Bruce sobreviveu e se tornou um Batman, algo dentro dela se parte definitivamente. Ela começa a rir, mas não é um riso de diversão, é um riso de desespero. Durante o confronto final na Batcaverna, ela recua à beira de um precipício enquanto gargalha. O Thomas tenta alcançá-la, mas não consegue impedir a queda. Martha despenca no abismo e morre rindo, encerrando uma das versões mais trágicas e humanas do personagem. Uma versão do Coringa muito lembrada. Número 7, Universo Batman Cavaleiro Branco. Nesta releitura mais moderna, o Coringa recupera sua sanidade e volta a ser Jack Napier, um homem que começa a enxergar Gotham com clareza e passa a questionar não apenas seus próprios crimes, mas também os métodos do Batman. Ele tenta expor a corrupção policial e tenta reformar o sistema e se posiciona como alguém disposto a mudar, criando um conflito moral interessante, onde o vilão parece, por momentos, mais racional que o Batman. Porém, o passado nunca desaparece completamente, e as tensões explodem novamente, levando a confrontos violentos e o Napier voltando a atuar como Coringa. Durante o desfecho da segunda parte dessa saga, A Maldição do Cavaleiro Branco, o Napier é mortalmente ferido pela própria Arlequina, e nos momentos finais, ele morre nos braços dela. Inclusive, ele deixa filhos aqui, nesse universo. É uma morte silenciosa e melancólica. E talvez nós temos aqui um Coringa que talvez tenha tido uma redenção. Número 8, Batman, Último Cavaleiro da Terra. Nesse futuro distópico criado por Scott Snyder, o mundo já entrou em colapso quando a história começa. E o Coringa, ele já estava morto mesmo antes da trama se desenvolver. A sua cabeça decepada é preservada num recipiente químico e acompanha o Batman com uma espécie de narrador sarcástico, comentando os acontecimentos com o mesmo tom provocador de sempre. Ele, inclusive, depois consegue um corpo robótico top. E sim, pode-se dizer que ele continuou vivo com a cabeça decepada. Mas não sabemos o quanto tempo ele permaneceu morto para depois ser ressuscitado. Então, acho que conta aqui desse universo. Número 9, The Seized. Aqui nós temos um universo alternativo muito conhecido. Nessa terra, uma versão da equação antivida se espalha como um vírus digital, transformando heróis e vilões em criaturas violentas e irracionais, que se assemelha muito a zumbis, E o mundo mergulha num caos absoluto. O Coringa, que sempre prosperou no caos social, finalmente encontra um cenário onde o caos até ultrapassa o seu controle. O detalhe curioso é que o Coringa aparece pouco nessa saga, e logo ele é morto pela Arlequina. E essa é a grande participação dele, na verdade. Ele volta a aparecer na minissérie do The Seized Unkillables, quando o Capuz Vermelho usa o corpo do Coringa como ornamento no Batmóvel. E isso aqui eu acho que até o vilão acharia engraçado. Número 10, Batman Nosferatu. Nessa reinterpretação inspirada no expressionismo alemão e no horror clássico, o Coringa assume uma forma ainda mais perturbadora. O seu nome na HQ é o Homem que Ri, e ele é uma espécie de protótipo de ciborgue assassino de rosto branco, criado por Lex Luthor, a partir dos corpos dos pacientes do Dr. Arkham, em sua busca pela união perfeita entre homem e máquina. O Homem que Ri é usado como instrumento de assassinato, sob ordens do Arkham. Chega um momento então da história onde o ciborgue é enviado para matar a Bárbara Gordon aqui desse universo, que está investigando as mortes do seu pai. No entanto, antes que esse Coringa consiga cumprir a missão, ele é interceptado e destruído pelo Nosferatu da HQ, que na verdade é o Batman que tem um visual tão bizarro quanto. O Batman Nosferatu mata sem cerimônias, numa morte bem brutal. Número 11, Batman Thrill Killer. Nesse universo alternativo ambientado numa Gotham com estética retrô e energia rebelde dos anos 60, temos o Coringa, que é uma Coringa aí, outra Coringa mulher, que é uma mafiosa manipuladora chamada Bianca. Ela tem praticamente todos os trejeitos do vilão, mas com essa reimaginação aqui de universo noir. Ela é a principal vilã dessa minissérie e antagonista da Batgirl, Robin e Batman. A Bianca, inclusive, tem a sua própria Arlequina. Na última parte dessa minissérie, o HQ Thrill Killer 62, roda o desfecho dessa Coringa. Com a sua operação de crime desmoronando após um último confronto, ela faz sua última resistência contra o Robin em um porto próximo. Durante a luta, ela é derrubada na água.
A Bárbara a persegue e, com um bate-cabo, a amarra ao fundo do cais, impedindo qualquer chance dela de fugir. A Bianca então afunda lentamente, e ela morre então se afogando com um leve sorriso no rosto, como se estivesse aceitando aí o seu próprio fim. Número 12 e número 13, Batman 3 Coringas. A polêmica HQ dos Três Coringas. Vocês lembram disso? Essa minissérie que responderia uma dúvida que ficou anos em aberto na DC, meio que respondeu e não respondeu àquela afirmação do Batman dizendo lá atrás que tinham três Coringas. E de fato, nessa história tiveram três Coringas, e dois deles tiveram mortes definitivas. E como eles eram tratados como Coringas, tá valendo nessa lista. Na história temos esses três Coringas, o criminoso clássico, o palhaço homicida e o comediante. Cada um simboliza uma faceta da evolução editorial do vilão. Já na primeira edição, o Coringa palhaço é morto pelo Jason Todd, movido por trauma e vingança pelo que sofreu no passado. Ele dá um tiro na cabeça desse Coringa e espera que ele seja o verdadeiro. E o segundo a morrer foi o criminoso clássico. Morto por quem? Pelo Coringa comediante, o último que sobrou, dizendo que só pode haver um, à lá a lei do Highlander. Nada mais poético que o próprio Coringa acabasse matando. Número 14, Liga da Justiça, O Prego. No fim dos anos 90, Alan Davis e Mark Farmer criaram uma história em 3 edições dentro do selo Elseworld, chamado Liga da Justiça, O Prego. E aqui a resposta é simples e perturbadora. E se o foguete do Superman nunca tivesse sido encontrado pelos Kent? Sem um símbolo máximo de esperança para inspirar o mundo, o universo DC se desenvolveu aqui de uma forma muito diferente. Os meta-humanos não são admirados com fascínio e ingratidão, eles são vistos com desconfiança. E dentro da grande conspiração que move a trama, o Coringa surge equipado com um par de manoplas feitas com tecnologia kryptoniana. Pois é, quando Batman, Robin e Batgirl entram em cena, a história finalmente responde a uma pergunta que sempre rodou os fãs. O que seria necessário para que o Coringa matasse o Batman? E a resposta é cruel. O Coringa usa as manoplas telecinéticas para dilacerar Robin e Batgirl lenta e dolorosamente, forçando o Batman a assistir cada segundo, sem poder intervir. Com a ajuda da Mulher-Gato, depois o Batman consegue se libertar. Ele danifica as manoplas kryptonianas e, sem hesitar, castiga o vilão sem dó, o matando brutalmente. Isso tudo sendo televisionado. E sim, ele mata o Coringa aqui, e depois disso o Batman fica mega impactado. E esse Coringa realmente conseguiu quebrar de fato o herói. Número 15, Batman Justiça Digital. Essa HQ lançada em 1990, imagina um cenário no final do longínquo século XXI. Pois é, agora me senti velho. Nesse universo, o Bruce Wayne já se aposentou há muito tempo, e tudo indica aqui que o Coringa original morreu mesmo de velhice. A Gotham evoluiu e a tecnologia domina a cidade, e o legado do Cavaleiro das Trevas parece ter ficado no passado. Mas o Coringa não desapareceu. Ele retorna como um vírus de computador, uma entidade digital caótica que infecta sistemas e assume o controle das redes. E assim, ele pode ter essa forma digital, mas de fato o Coringa aqui tá morto. E também, sinceramente, é melhor nem olhar muito pra essa arte e o visual desse Coringa aqui, porque, gente, é muito feio mesmo. Bora pro próximo. Número 16, Batman 666. Durante a longa fase do Grant Morrison à frente dos quadrinhos do Batman, ele escreveu uma história isolada em Batman 666. Que apresenta um possível futuro sombrio. Nessa visão, o Damian Wayne assume o manto do Batman de forma muito implacável e brutal. Há inclusive a sugestão de que ele pode ter feito um pacto literal com o diabo para sustentar a sua guerra contra o crime. A partir desse ponto, surgem dois caminhos alternativos. Em um deles, o Damian adota e cria o Terry McGinnis, estabelecendo uma releitura da era Batman Beyond, com uma tentativa aqui de redenção através de um sucessor, mas o outro caminho aí realmente é puro desastre. Dessa linha do tempo, o Coringa já morreu. Embora os detalhes da sua morte não sejam revelados, descobre-se que ele deixou um plano de contingência final. Após a sua morte, um vírus é liberado, transformando suas vítimas em monstros, com aparência e comportamento semelhante ao dele. O Batman do Damian encontra um bebê, que aparentemente é imune ao vírus, e acredita que a criança pode ser a chave para uma cura. No entanto, essa tentativa de usar o bebê para desenvolver o antídoto termina em tragédia, quando ele descobre que a criança não é imune, é apenas portadora. Cercado por hordas de infectados com rostos de palhaço, o Damian assiste impotente enquanto Gotham é destruída por um ataque nuclear para conter o surto. E aqui realmente é um mundo onde o Coringa acabou vencendo mesmo depois da morte. Número 17, o Batman que ri. Existe ainda a versão mais literal e talvez mais perturbadora de uma morte do Coringa que afeta diretamente o Batman. Na HQ de origem do Batman que ri, o personagem ficou mega conhecido aí nos quadrinhos da DC, depois que o Coringa infecta crianças com uma variação do seu vírus e promove diversas mortes, inclusive a do comissário Gordon, aqui o limite é finalmente ultrapassado. O Batman enfrenta e quebra o seu pescoço. Mas essa não é toda a verdade.
Descobre-se que o Coringa, esse aqui, também tinha um plano de contingência. Ao morrer, ele libera um vírus aéreo que infecta qualquer pessoa próxima no momento de sua morte. E quem está mais perto dele é o próprio Batman. E foi daí que tivemos a criação do Batman que ri, que tem sua origem na morte do Coringa dessa terra. Número 18 e 19. Contos do Multiverso Sombrio. Junto com a criação do Batman que ri, também tivemos o Multiverso Sombrio e as terras desse novo universo da DC. Nas HQs que imaginam desfechos ruins de sagas famosas da DC, temos duas mortes confirmadas do Coringão. A primeira na HQ da morte do Superman, onde depois do Super morrer, quem acaba virando um herói ditador é a Lois, que se torna uma super mulher do mal, com os poderes do Erradicador. Ela promete acabar com heróis e vilões, tornar o mundo um lugar melhor. E aí que entra o Coringa. Depois dela matar o Lex Luthor, temos depois a próxima vítima, com a Lois lançando um fatality aqui no Coringa, o queimando com a sua visão de calor. E aqui realmente foi uma morte bem morrida mesmo. E a outra morte é na reimaginação da saga Noite de Trevas Metal. O Coringa aqui está do lado dos heróis, que estão querendo derrotar o deus Barbatos. Nessa história, ele havia dominado o multiverso depois de matar a Liga da Justiça. E a curiosidade é que o Coringa está na sua forma aqui dragão, que aparece nessa saga. E ele até consegue ficar bastante tempo vivo na última batalha. Contudo, quando chega o Deus Barbatos na jogada, com uma simples arranhada, ele fatia o pobre dragão Coringa, o matando na hora. F Dragão Coringa. Número 20, Batman Condenado. Em 2018, a DC Comics lançou o selo Black Label, uma plataforma criada para permitir que artistas contem histórias mais maduras, sombrias e independentes. E o primeiro grande título desse selo foi Batman Condenado, uma minissérie de 3 partes escrita pelo Brian Azzarello. E a história já começa com a morte do Coringa aqui desse universo. Sabemos que ele caiu da ponte de Gotham. O que não sabemos é exatamente como isso aconteceu, como ele morreu. E pior, há indícios de que o próprio Batman pode ter sido responsável. O Bruce acorda ferido, confuso e sem memória clara dos eventos. E a possibilidade dele ter causado a morte de seu maior inimigo o assombra, especialmente porque ele simplesmente não consegue se lembrar do que fez. Em busca de respostas, ele procura o Constantine, que conduz ele por toda uma jornada pelo submundo sobrenatural do universo DC. E para os curiosos, a questão se o Batman matou ou não o Coringa realmente fica em aberto. Mas sim, o Coringa morreu de fato nessa história, aí não tem plot twist. E bem, essas foram então só as mortes nos quadrinhos. E como a gente pôde ver, realmente ele morreu muito mais no universo alternativo, né? Mas o Coringão teve também as suas mortes em outras mídias. E a partir de agora a gente vai citar então morte em filmes live action e animados, como também séries e jogos. Número 21, filme do Batman de 89. Ah, e essa morte já foi polêmica em 89. Agora, imagina se fosse hoje em dia com a internet. Nessa adaptação do Tim Burton, temos um Batman que realmente não liga muito para a regra de não matar. E o Coringa do Jack Nicholson não escapa desse homem-morcego. No clímax do terceiro ato, temos um confronto cômico e sinistro entre os dois. O Coringa usa a jornalista Vicky Vale como distração e tenta escapar da catedral de helicóptero, com a ajuda dos seus capangas. Contudo, o Batman é mais rápido e prende o palhaço do crime a uma gárgula com o seu bate-gancho. Mesmo tentando se soltar, o Coringa não consegue aguentar o peso e despenca para a morte. A câmera o acompanha e vemos o palhaço morto lá no chão, ainda sorrindo, enquanto sua dentadura de brinquedo dá sua última risada. Uma morte icônica. Número 22, filme do Batman do futuro, O Retorno do Coringa. Talvez tão icônica quanto a morte anterior, a versão sem cortes desse filme animado realmente não economiza no impacto. Aqui o Coringa sequestra e tortura o Tim Drake, submetendo-o a uma sessão de terapia entre aspas. Com o tempo, ele e a Arlequina transformam um jovem numa versão mirim do Coringa, com direito a um traje personalizado. Eles atraem o Batman para revelar a sua nova criação. E tudo isso acontece naquela grande cena do flashback que tem durante o filme. No confronto final dessa cena, o Coringa entrega uma arma ao Tim e ordena que ele mate o seu antigo mentor. Em lágrimas, desesperado, o Tim puxa o gatilho, e da arma sai uma bandeirinha com a palavra Bang, só que ele não atira no seu mentor, e sim no Coringa. Ele morre vítima de suas próprias piadas. Na versão editada do filme, o desfecho é diferente. O Tim empurra o Coringa, que tropeça em cabos e acaba morto por esses mesmos cabos no mesmo local, onde ele torturou o garoto. Em ambos os casos, temos aqui então a morte de uma das ações mais icônicas do Coringa, que é lá do universo animado do Bruce Timm. Número 23, Batman contra o Capuz Vermelho, filme interativo. Na edição interativa dessa animação, lançada anos depois do filme original, o público pôde escolher o rumo da história. E a trama começa como de costume. O Coringa sequestra o Jason Todd e o espanca com um pé de cabra. Mas quando o Batman corre contra o tempo para salvá-lo da explosão do armazém, o destino muda conforme a decisão do espectador. Se o Jason sobrevive, o Bruce Wayne morre. A Bat-família enterra o Bruce.
e o Jason mergulha numa espiral sombria, obcecado em encontrar o Coringa, que, sem seu arqui-inimigo, perde o propósito. Ele abandona o visual clássico, esconde o cabelo verde e cobre a pele branca com maquiagem, e tenta viver como cidadão comum. Mas o Jason encontra numa lanchonete. No meio da conversa, ele pega uma faca e crava no olho do Coringa, matando de uma forma bruta e direta. Quase aqui um momento John Wick. Em outra rota possível, o Jason enfrenta o Coringa na ponte de Gotham. Após uma batalha intensa, ele o derrota. E aí podemos escolher poupar ou executar o vilão. E sejamos honestos, muita gente escolheu apertar o gatilho. Enfim, outra morte aqui, mas contamos as mortes desse filme como uma só, porque são vários caminhos diferentes que você pode chegar. Número 24 e número 25. Batman Cavaleiro das Trevas Injustice Filmes Animados. Bom, essas aqui eu só quis contar porque são outras mídias, mas as mesmas situações como a dos quadrinhos que nós já narramos antes. São apenas então adaptações para filmes animados. E fica aqui a dica, não veja a animação de Injustice, é muito ruim. Próximo, número 26, jogo Injustice. Assim como nos números anteriores que eu acabei de falar, aqui vale só a citação porque o Coringa morre mais numa outra mídia que é a de jogo. E no caso aqui é a mesma situação dos quadrinhos do Injustice. O Superman vai lá e executa o Coringa sem remorso, começando aí toda aquela trama do Injustice. Número 27, Batman Arkham City. O desfecho do Coringa na série Arkham pode facilmente ser considerado um dos mais impactantes. Essa versão do vilão é praticamente uma extensão da série animada, já que nos jogos ele continua sendo dublado pelo Mark Hamill. Na trilogia, o Coringa sofre por ter sido injetado com o veneno Titã, uma versão muito mais perigosa da fórmula usada por Bane. Ele injeta o seu sangue contaminado no Batman, forçando a buscar uma cura. E de fato, o herói consegue o antídoto, até que o próprio Coringa tenta matá-lo e acaba fazendo o Batman derrubar a cura acidentalmente. Sem a sua última chance de sobrevivência, o Coringa sucumbe à doença e morre gargalhando de ironia dele ter estragado a sua própria salvação. O Homem-Morcego carrega o seu maior inimigo nos braços, em uma cena devastadora, enquanto Arlequina e seus capangas observam sem reação. O Bruce deixa o corpo com os policiais sem dizer uma única palavra. E assim, o jogo termina. Absolute cinema e uma das melhores mortes do vilão. Número 28, jogos Batman da Telltale. Aqui, nesse universo, Bruce Wayne e John Doe, que é o Coringa dessa série de jogos, desenvolvem uma relação quase amigável. E como é um jogo de escolhas, não existe um trecho ou um final definitivo do game. Dependendo das escolhas do jogador, o confronto final pode levar o Bruce a espancar o Coringa até matá-lo. E, numas outras, ele acaba até virando o ajudante do Bruce, né? Mas bem, vamos pegar essa rota onde ele vira realmente o Coringa de fato. E assim, o Coringa acaba morrendo mesmo. Essa é a rota onde o Joe virou o Coringa. Mas depois, o Bruce usa um dispositivo improvisado e ele consegue reanimá-lo. Tecnicamente, o Coringa morreu, mas não por muito tempo. Enfim, vou contar essa morte aqui por chegar tão perto e também por ser um game. Número 29 e número 30, série Gotham. Embora nunca oficialmente chamado de Coringa, o Jerome Valesca é claramente uma variação do personagem. É o Coringa desse universo e podemos contar mais de uma morte aqui. Ele começa como um jovem aparentemente estável que assassina a própria mãe, e ao longo da trama, ele se revela um sociopata carismático, obcecado por espalhar o caos em Gotham. O Jerome lidera uma revolta no Asilo Arkham e se torna símbolo de anarquia na cidade. A sua primeira morte acontece quando ele é confrontado por Tio Galavan. Após ser manipulado politicamente, o Jerome é traído e assassinado a sangue frio, levando um golpe fatal no seu pescoço. A sua morte é chocante e repentina, e aparentemente encerra sua trajetória. Mas depois ele acaba sendo revivido, tem um rosto arrancado e recolocado com grampos. Tudo isso são experimentos envolvendo Hugo Strange. Após retornar ainda mais insano, o Jerome espalha terror novamente e chega a sequestrar o Bruce Wayne. No confronto final com Jim Gordon e o Bruce, ele acaba caindo de um prédio. E dessa vez aqui, a sua morte é definitiva. O Jerome morre sorrindo, satisfeito por ter deixado uma ideia que, entre aspas, viva na cidade. Pode ser, então, a mesma pessoa, mas de fato aqui é mais de uma morte. Então ele morreu 2 vezes. Enfim, depois só é revelado que ele tinha um irmão gêmeo, o Jeremiah Valesca. Sim, rola isso. Só que esse novo Coringa acaba não morrendo. Ele até cai num tanque de ácido, mas não morre. E número 31, série Titans. E para encerrar aqui com chave de ouro, tínhamos que terminar com Titãs. Essa gloriosa série que talvez nos presenteou com o pior Batman já feito em live action, também tem uma péssima morte do Coringa. Na 3ª temporada, a série revela logo no início que o Coringa assassinou o Jason Todd em Gotham, repetindo aquele acontecimento clássico das HQs. Porém, diferente da história original, o Bruce Wayne não aceita dessa vez. Consumido pela culpa e pela dor, ele vai até o Asilo Arkham, confronta o Coringa em sua cela e o espanca brutalmente com um pé de cabra, a mesma arma usada contra o Jason. Só que aí vem o twist, a cena da morte não é mostrada diretamente. Tudo acontece fora de quadro. Cinema total.
O que vemos é o Bruce retornando à mansão Wayne com sangue nas mãos, confirmando pro Dick Grayson que ele matou o Coringa. E assim, nem o próprio Jason Todd morreu aqui, né? E galera, essas então foram as mortes do Coringa. E assim, com certeza, talvez alguma muito obscura a gente tenha deixado passar aqui, mas eu acho que entre as principais a gente conseguiu listar, talvez, acho que todas. Agora eu quero saber também aqui nos comentários qual que talvez é a sua morte favorita, qual que foi a pior morte que vocês viram aqui, e também deixa nos comentários aí alguma outra possível morte que a gente tenha deixado escapar aqui nesse vídeo. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Seja Membro aqui no YouTube. Temos várias recompensas incríveis, como o grupo no WhatsApp e também lives exclusivas. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.